Pastor Tiago é alguém, talvez um dos homens mais posicionados que eu conheço, em vários aspectos. E também, eu nunca falei isso para ele, mas ele é um dos caras assim, mais inteligentes no sentido de ter conhecimento em vários aspectos, em várias áreas, não somente na palavra de Deus. Mas ele é alguém que você pode conversar de tudo e o cara tem conhecimento, base. Não é um cara assim que falou que dá na cabeça. Quando falo que dá na cabeça é porque sabe do que está falando. Porque tem gente que fala e nem sabe do que está falando. Mas quero dizer que você é um referencial para nós, Tiago. Né? Como de Deus. Você só não era referencial quando eu via você chegando na igreja lá, na Lapa. Oh, Deus. Você chegava com aquela sua super máquina. Oh, Deus. É que é estranho você ver um... Vou ter que falar agora, velho. É estranho você ver um jovem, né? Com 18 anos, o primeiro carro que ele comprou foi um Del Rey. Falei, esse cara é um cara diferenciado. Falei, eu não teria esse coração todo, mas ele, enfim. O irmão dele não ficou por trás também, comprou um Corcel 2. Que era a mesma linha. Era o mais novo, pegou o mais abaixo. Mas, enfim, quero dizer que você tem liberdade, a casa é sua, e que o Senhor possa te usar de uma maneira sobrenatural aqui. Amém? Muito obrigado, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu comprei um Del Rey porque era o carro que dava para comprar com o dinheiro que eu tinha. Então, ele era um Del Rey guia. Então ele tinha vidro elétrico. Você pensar que um carro ano 85 tinha vidro elétrico, não é? Era uma coisa assim fantástica. E comprei o que o meu dinheiro tinha. Se tem uma coisa que meu pai ensinou a gente desde pequeno, é viver com aquilo que você tem. Então, eu fiquei alguns anos, morei fora de casa, uns 2 anos por conta do exército. Juntei um dinheiro, tinha investido em algumas questões. E precisava de um carro. E aí ele perguntou, quanto que você tem? Vou te ajudar a comprar. Aí, na época, isso, irmãos, faz 20 anos isso, né? Eu falei, eu tenho 3 mil reais. Ele falou, então vou te ajudar a comprar um carro. Deu os 3 mil reais para ele, falei assim, ele vai botar uns 10 em cima, né? Ele botou 1.000 e a gente comprou um carro de 4 mil reais. Eu falei, puxa, eu esperava mais de você, né, Batman? Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Gostaria que você prestasse muita atenção, né? Feche os seus olhos aí. Senhor Deus, Pai, que nós possamos hoje, ao compartilhar da Tua palavra, a sermos ministrados por ela, que nós possamos receber mais do que apenas conhecimento, mas que nós possamos nos alimentar de uma revelação viva do Senhor para nós. Que ao sair desse culto nós possamos estar acrescentados, alimentados e multiplicados no nosso conhecimento. E que isso possa nos transformar de dentro para fora, trazendo frutos espirituais, frutos que permanecerão nas nossas vidas, nos levarão a crescer e avançar em todas as direções, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, e o título é O Deus dos Improváveis. Porque eu sou um improvável, né? Assim, apesar do meu pai ser pastor, ele é pastor há muito tempo, mas houve um tempo em que ele não era. E quando ele voltou para a igreja, eu já era uma criança já. Então eu tenho lembranças vívidas do meu pai quando ele era ímpio, de coisas que ele fazia, conselhos que ele dava, depois passou quase que a vida inteira tentando desfazer, né? Mas os primeiros conselhos que ele me deu de quando ele era ímpio, conselhos não muito bons assim, mas eu peguei toda a transformação dele, quando ele voltou para a igreja, quando ele restaurou o casamento com a minha mãe, quando ele começou a liderar uma célula, depois quando ele se tornou um discipulador, quando ele virou um obreiro, ficou em teste, falhou no primeiro teste, voltou a ser discipulador, voltou a ser obreiro, foi ordenado. Eu peguei tudo isso, tenho lembrança de cada coisa dessa. E se tem uma coisa que é muito difícil numa igreja, é o que fazer com o filho do crente. Porque existem 2 tipos de jovens na igreja. Tem o jovem que se converteu.
e tem o jovem que é filho de alguém que é crente. Qual que é a diferença? O filho do crente cresceu ouvindo falar a respeito de Jesus, igual ele ouviu falar a respeito do Papai Noel. E quando ele chegou numa idade que ele questionou o Papai Noel, ele questiona Jesus também. Então o filho do crente, ele tem que nascer de novo também. E às vezes a gente que é pai, a gente pensa, pô, eu sou crente, meu filho está aqui, ele é crente também. Não, não é. Ele precisa ter a própria experiência dele. E demorou para que eu tivesse a minha própria experiência, demorou muito tempo. Então eu fico pensando que eu sou improvável. É tão interessante porque em 2016, a gente foi na conferência de pastores lá em Goiânia, e eu encontrei com um amigo, que ele foi um colega de escola, e ele era pastor já na época, eu era obreiro, e aí eu tô lá sentado, e ele veio assim na minha direção com uma cara de susto, ele falou, você? Ele falou, oi, quanto tempo? Anos sem vê-lo, né? Aí ele, incrédulo assim, ele perguntou para mim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim? Conferência de pastores, eu estou aqui. Ele falou, mas você é crente? Eu falei, não, eu sou obreiro, eu não sou crente. Eu sou obreiro aqui da videira. Ele falou, o que é isso? Você? Não, você não. Porque, puxa, infelizmente, a minha vida foi um grande testemunho, até boa parte dela. Então eu fui expulso de 2 escolas. Particular, já viu escola particular que expulsa aluno? Difícil, né? Aconteceu comigo 2 vezes. É sorte, porque não era tão ruim assim. É que, né? As diretoras que eram muito duras comigo. Mentira, eu era terrível. E o Sérgio, né, e a Paula me conhecem há muito tempo, conhece muita coisa que eu aprontei, né? Estou na igreja videira desde o primeiro dia. E eu me vejo como improvável. Eu sou um improvável. Para eu ser um pastor aqui hoje, isso é uma coisa muito improvável. Muito. Mas isso aconteceu, e eu quero contar por que isso aconteceu comigo e por que Deus age dessa forma. É óbvio que Deus usa gente capacitada, não é? Então, as 2 pessoas mais usadas por Deus, por exemplo, para escrever a Bíblia, foram as pessoas mais capacitadas da época. Então, o Velho Testamento, o Pentateuco, foi escrito por Moisés, que talvez tenha sido a pessoa mais bem preparada da Bíblia. A palavra de Deus fala que ele foi dos 3 meses de vida até os 40 anos, ele foi criado na corte do faraó do Egito. E ele aprendeu toda a ciência possível. Então, é como se ele tivesse alguém, é como se fosse alguém hoje, que fosse filho de um rei, e tivesse estudado sempre nas melhores escolas, feito todos os mestrados possíveis, os doutorados possíveis. Moisés era alguém muito capacitado. E no Novo Testamento, talvez o apóstolo tenha sido mais usado por Deus, principalmente para escrever cartas e indexar doutrina, tenha sido Paulo, que era alguém que também foi alguém que investiu muito no ensino, no estudo da palavra. Mas eles são exceções. Se você pegar aqui o grosso da Bíblia, você vai perceber que pessoas que foram usadas por Deus, na maioria delas, elas eram pessoas completamente improváveis. Eles eram pessoas que tinham fé, que tinham coragem, que tinham intrepidez. Mas eles eram pessoas completamente improváveis, né? E é tão interessante porque Deus escolheu algumas dessas pessoas até para fazer parte do próprio nome dele. Então, Jesus, quando estava confrontando ali os saduceus, porque os saduceus não acreditavam na vida após a morte, né? Para os saduceus só havia essa vida aqui. E aí Jesus confrontando eles, lá em Mateus 22, 31, 32, ele fala o seguinte: respondeu Jesus, e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Imagina que poderoso. Deus incluiu 3 homens no próprio nome dele. 3 pessoas. Imagina Deus incluir o seu nome no nome dele. Será que isso é impossível? Que longe, né? Você não acha, não? As pessoas ficam longe do palco. É pro apelo? Tem que vir a igreja inteira aqui no apelo, né, então? Esse espaço aqui. Tá. Irmãos, perdão, eu me sinto em casa, que é a igreja do pastor Sérgio, né, então? Sinto em casa aqui, não se preocupe com a minha falta de liturgia. Quem foram esses homens? Eles eram pessoas extraordinárias, Abraão, Isaque e Jacó? Com certeza.
Eles eram fervorosos? Sim. Eles foram resilientes? Pessoas insistentes? Sim. Mas eles não foram as primeiras opções. Você sabia disso? É possível que talvez o nome de Deus incluísse o nome de outras pessoas e não a deles. Eles não foram as escolhas óbvias. Alguém aqui já foi o último a ser escolhido em alguma coisa? Futebol, né? O homem passa por essa coisa maravilhosa que é a divisão da sociedade dos atletas e dos não atletas, né? Então, na escola, por exemplo, os não atletas, eles são tratados assim como segunda classe, né? Os gordinhos, os altos demais, tudo que é demais, você dança, né? O importante é a média. Então, o alto demais, dança. O baixo demais, dança. O gordo demais, o magro demais, o orelhudo demais, o dentuço demais. E a gente vai sendo separado pelas nossas diferenças, né? E eu não sei se você já foi o último ou o penúltimo escolhido para alguma coisa. Muito ruim, não é? Eu sou muito ruim em futebol. Sou mesmo, né? Falsa modéstia não, eu sou horroroso. E o meu irmão é pior ainda. E tanto que o apelido dele na rua era Mortão. Você tocava a bola para ele, a natureza te marcava, sabe? Então o apelido dele era Mortão, de tão ruim que ele era. Ele não conseguia correr, pegava a bola, não conseguia driblar, não fazia nada. Horroroso. E eu lembro que toda vez era aquela coisa, os dois melhores eram os dois times, eles iam escolhendo, e eu sempre ficava por último. Eu nem levantava, eu ficava sentado. Porque alguém falava assim, o Thiago ficou com você. Então tá bom. Aí que eu levantava. Não é ruim esse sentimento de você não ser a primeira escolha? Horroroso, né? Eu conheci um cara que a história dele é muito interessante. Ele sempre fala, ele fala sempre que ele não foi a primeira escolha da esposa. Diz que no dia que ele conheceu a esposa, na verdade a esposa dele queria ficar com o amigo dele, e aí o amigo dele não quis, aí foi ele mesmo. Eu falei, foi ruim, mas foi bom, né? Né? Mais ou menos. A história do meu sogro e da minha sogra é assim também, é muito interessante. A minha sogra, ela é muito parecida fisicamente com a irmã dela, elas têm 1 ano só de diferença. E as duas são baixinhas, loira de olho azul, as duas. E o meu sogro, ele quando era jovem, ele morava ali numa cidade chamada Fernandópolis, tem uma praça no centro da cidade, onde os jovens iam para conversar, para bater papo. E ele disse que estava andando de carro e ele olhou as duas assim, mas ele gostou mais da outra. Aí ele parou, baixou o vidro, buzinou, né? Aí a Márcia, que é a tia da minha mulher, ficou com vergonha, falou, ai Zilda, vai lá você. Aí a minha sogra foi e pronto, 40 anos de casado. Mas quando a gente fala a respeito de Abraão, Isaac e Jacó, eu quero que vocês entendam então, que esses homens, que sim, foram poderosos, resilientes, gente de fé, eles não foram escolhas óbvias, nem as primeiras escolhas. O que aconteceu foi que pessoas que tinham o direito e a oportunidade não decidiram de maneira correta, e eles que eram às vezes improváveis, eles receberam a oportunidade. Então, todos nós já ouvimos falar de que Abraão recebeu uma palavra de Deus para sair de Ur e ir para Canaã. Mas o que talvez você não saiba é que, na verdade, quem recebeu esse chamado não foi Abraão primeiro, mas o pai dele. Você está com a sua Bíblia aí, em livro ou smartphone? Abre lá em Gênesis 11. Gênesis, primeiro livro, Gênesis 11. Gênesis 11, verso 31. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, quer dizer, Jó era neto dele, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Olha que interessante, irmãos. A palavra de Deus fala que Terá, né? A gente não tem certeza a respeito da pronúncia correta desse nome. Vou chamar de Terá. A Bíblia fala que Terá pegou o seu filho Abraão,
seu neto Ló e a sua nora Sarai, e eles saíram de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Mas o que aconteceu com esse homem? Ele chegou num lugar chamado Harã, e ali ele parou, e dali ele não saiu. E o mais interessante é que essa cidade, Harã, era o mesmo nome do filho dele que havia morrido. Harã foi o filho de Terá que morreu, que era pai de Ló. E o que aconteceu foi que Terá, que havia recebido esse chamado da parte de Deus, de sair de Ur e ir para Canaã, desistiu no meio do caminho. Se você pega o mapa ali, do crescente fértil ali, é daquela região da Mesopotâmia, você vai ver que Harã fica literalmente na metade do caminho, entre a Mesopotâmia e Canaã. Terá havia recebido um chamado da parte de Deus. Deus chamou Terá e falou: Terá, vem, sai de Ur, traz sua família, vem para Canaã. E aí Terá foi, mas de repente ele chegou num lugar que tinha um nome do filho. Som. O que aconteceu com Terá? Apesar dele ter um chamado, apesar dele ter sido chamado pelo Senhor, ele ficou paralisado. Com o quê? Com um trauma. Ele se viu diante de uma oportunidade onde ele precisava vencer aquele trauma ou se entregar àquela derrota. E o que Terá fez? Terá desistiu. Ele não teve força para continuar. Ele desanimou. Eles chegaram no lugar que lembrava o filho que ele havia perdido. A gente não sabe se aquele lugar já chamava Harã. E ele chegou lá e parou e morreu lá. Ou se ele chegou até aquele lugar, não conseguiu persistir e deu o nome de Harã. Mas o mais importante é que Terá foi alguém que tinha um chamado, tinha um propósito, mas ele desistiu na metade do caminho. Você já parou para pensar que o nome de Deus podia ser o Deus de Terá, Abraão, Isaque e Jacó? Mas foi o próprio Terá que desistiu. Ele poderia ter sido alguém cujo nome seria incorporado à própria identidade de Deus, mas ele desistiu. Ele tinha tudo para ser alguém vencedor no seu propósito, mas ele deixou que as suas emoções dominassem, ele deixou que as suas emoções decidissem por ele, e não um chamado. Ele trocou o chamado de Deus por emoções que ele estava tendo, por perda que ele teve. Eu pergunto para você, quem é que não tem perdas? Tem alguém aqui entre nós que seja um adulto, né? Criança talvez não perceba isso, mas será que você não tem perdas na sua vida? Nunca teve? Nunca teve vontade de desistir? Nunca teve vontade de desanimar? Qual que é a diferença de alguém que é um improvável na mão de Deus? É uma pessoa que diante da adversidade, ele não desiste, ele não retrocede, ele não para. E porque Terá desistiu, Deus teve que chamar Abraão. Então Abraão, que foi esse primeiro homem a ter o seu nome incorporado ao nome de Deus, ele não era a primeira escolha. Ele foi a segunda, porque o pai dele não quis. Você consegue entender isso? Mas Abraão não foi o único. Porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isaque foi a primeira escolha também, irmãos? Isaque também não foi a primeira escolha. Abraão teve outro filho antes de Isaque. Abraão teve um filho que chamava Ismael. E aí você fala, não, mas não valeu, Ismael não valeu porque ele era filho da escrava. Irmãos, isso não existe. Nessa época aqui, era normal e comum. A mulher era estéril, ela não queria ter mais filhos, ela pegava a escrava. E os filhos da escrava eram filho dela. Tanto que dos filhos de Jacó, dos 12, 4 eram filhos de escrava. Mas então por que Deus rejeitou Ismael e Isaque, que era a segunda opção, se tornou a pessoa que realmente assumiu isso? A palavra de Deus nos fala. Lá em Gálatas 4, 22, olha o que Paulo escreve a respeito disso. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, essas coisas são símbolos para nós. Quando a gente estuda exegese bíblica,
a gente entende que é o seguinte, a primeira interpretação sempre é o literal. Só que sempre na palavra de Deus existe um princípio, para nós praticarmos agora. E Paulo está falando, olha, esse texto aqui, quando fala a respeito dos filhos de Isaac, os filhos de Abraão, Isaac e Ismael, a gente precisa entender que eles apontam para dois tipos de pessoas. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. E assim também agora. Não sei se você sabe, mas Isaque, ele só não era a escolha menos óbvia, como o irmão mais velho dele, Ismael, praticava bullying nele. Você sabia disso? Você sabia que isso está escrito na Bíblia? Quem aqui já sofreu bullying? Eu sofria bullying até uns 4 anos atrás, porque eu era gordo. Muito gordo. Mais gordo do que você imagina. Eu cheguei a pesar 133 quilos. E foi muito interessante, porque quando eu conheci a minha mulher, eu já era gordo. Né? Eu não engordei depois que eu casei. Ela casou comigo gordo, porque quis, né? O problema é dela. Eu, 12 anos atrás, estou lá tocando bateria, eu sou baterista também. Aí eu estava tocando bateria, eu olhei assim, tinha uma moça linda sentada na segunda fileira. Eu falei, uau, ganhou meu coração instantaneamente. Foi uma coisa assim, assustadora. E eu fui, e eu vi ela sentada junto com um rapaz que eu pensei que era até pai dela, depois eu descobri que era líder. E aí, puxa informação daqui, pergunta para alguém ali, pergunta para alguém lá, descobri que ele era líder dela, falei, pronto, vou me aproximar dele, quem sabe se eu me tornar amigo dele, eu me torno amigo dela, né, e aí, quem sabe dá certo para mim. Esperei o momento apropriado, num dia, num final de culto, cheguei para ele, falei, ô meu irmão, tudo bem? Eu sou o Tiago, assim, queria conversar com você um assunto assim sigiloso. Eu estou interessado na Josi. Esse cara começou a rir. Riu da minha cara. Você é gordo. A Josi não gosta de gordo. Eu falei, nossa. Hã? Ela falou, o último namorado dela era modelo de passarela. Eu falei, então acho que eu não tenho chance, né? Pensei, credo, né? Nossa, que soco na cara, sem anestesia, sem nada, né? Então tá bom, ficou por isso mesmo. Ele foi embora e eu fiquei lá chorando por dentro, né? E ele foi orar. Ele é muito homem de Deus, né? Na outra semana ele apareceu e falou assim, preciso falar uma coisa com você, vou consertar o erro. Ele falou, vou dar uma de Natan aqui, que falou para Davi que podia construir o templo, né? E Deus puxou a orelha dele. Falou, Natan, quem você é? Você fala por mim agora, né? Ele voltou e falou, Tiago, deixa eu falar uma coisa, eu fui orar. E Deus falou para mim, você vai casar com a Josi. Só que tem 2 problemas. Ela não sabe disso e ela não quer. Mas aí, que bom, casou, né? Casou porque ela disse que teve um sonho comigo magro. Aí ela falou que eu era bonito magro. Aí casou comigo feio, gordo. Mas olha o bullying que Isaac sofreu. Lá em Gênesis 21, 5-9, fala o seguinte. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaac. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria o seu próprio filho? Pois na sua velhice lhe deu um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, ao qual dera a luz, caçoava de Isaac. Ismael caçoava de Isaac. Praticava bullying com ele. Ismael era 15 anos mais velho que Isaac. E nessa época aqui, a gente desmama a criança hoje com 6 meses, né? Mas nessa época aqui, amamentava a criança até 3, 4 anos. Talvez nessa data aqui, Isaac tinha uns 4 anos quando ele foi desmamado.
Então, ele tinha uns 4 anos, que é a idade de um dos meus gêmeos, e o outro já era adulto, já, 19 anos, caçoando do irmão mais novo. Então, a gente tem aqui um perfil. Qual? Um perfil que poderia ser de fragilidade, de vitimização, que é o que acontece muito hoje. Acontece muito isso. Você vai conversar com alguém e fala, meu irmão, você tem que empreender, você tem que crescer, você tem que liderar. E qual que é a resposta que a gente ouve vez após vez? Ah, não consigo, eu nunca fiz nada que deu certo na minha vida. Ah, porque eu cresci numa família, eu não tive pai. Ah, porque minha mãe, coitada, isso e aquilo. Ah, porque eu nunca tive oportunidade. E você vai ver vez após vez, você desafiando pessoas a assumir a sua posição em Cristo, assumir a sua identidade, se vitimizando por qualquer coisa. Eu poderia ter me vitimizado, não poderia? Ah, você é gordo. Eu falo, é mesmo, né? Então fica por isso mesmo. Foi isso que eu fiz? Eu até tentei emagrecer, irmão. Quando eu conheci a Josi, acho que eu pesava uns 120 quilos. Eu perdi uns 10. Tanto que quando eu casei, eu estava com 110 quilos. Mas logo voltou tudo, né? E eu cheguei a pesar até 133 quilos. Mas eu podia ter me vitimizado nisso. Como eu poderia ter me vitimizado em quase tudo na minha vida. Todo mundo tem motivo para achar que não vale nada, irmãos. Todos vocês, todos nós temos algum motivo. Eu lembro que eu estava assistindo um DVD e no meio da música o cantor parou e falou assim, olha, Deus é um Deus de pessoas doentes. Todos nós que estamos aqui, que fazemos parte da igreja, na verdade somos pessoas doentes procurando ser curados disso. E ele falou, olha para essa pessoa do lado dela aí. Ele falou, se você soubesse os pensamentos que essa pessoa teve essa semana, você sairia correndo de perto dela. Sim ou não? Se fosse possível gravar os seus pensamentos que você teve essa semana e passar aqui para todo mundo ver, tem alguém que teria coragem de permitir? Tem alguém que fala assim, não, eu sou santo o suficiente. Se gravasse tudo, vou melhorar. Só gravasse o que você falou. Se fosse possível, um drone ficar andando perto de você e gravasse tudo que você falou de domingo passado até hoje, você teria coragem de passar aqui no telão para todo mundo ouvir? Você quer saber o pior? Isso vai acontecer, meu irmão, no céu. Se vai ser constrangedor agora, na próxima vez, Jesus vai estar sentado na primeira cadeira, vendo. Você deveria pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa. Pensar, eu até te perdoo. Mas falar, brigar, né? É muito interessante ver alguém acusado porque fez alguma coisa de errado, né? Quando liderava a célula, então eu esperava os irmãos chegarem e tal. E a pessoa que eu via chegar assim com a cara mais esquisita, eu falava, ô meu irmão, ora aqui pra gente começar essa célula. Era incrível. Porque a gente acha que, na verdade, as coisas que Deus pode fazer dependem de nós mesmos. E é isso que Paulo, quando escreveu aos Gálatas, disse, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe por que Ismael foi rejeitado? Porque ele aponta para as coisas da carne. Ismael aponta para a velha aliança, onde você precisava fazer primeiro para merecer depois. Enquanto que Isaac não. Isaac, milhares de anos antes, já era o símbolo da nova aliança, onde eu não tenho que fazer nada. Eu mereço primeiro e por isso eu faço. Eu recebi a salvação, por isso eu vou buscar andar em santidade. Não porque eu quero merecer, mas porque eu já mereço. Você acha que você é abençoado por Deus, por qualquer coisa que você faça por merecer, meu irmão? Puxa, esquece isso, você nunca vai merecer nada. Eu estava vendo esses dias um vídeo no Instagram, de um pastor, de um pregador, que ele se colocava numa praça e deixava pessoas fazer pergunta para ele à vontade. E aí alguém perguntou assim, qual que é a linha de corte para que alguém entre no céu? E ele falou, perfeição. Eu olhei esse vídeo, eu já torci o nariz, falei, vai falar agora de perda de salvação. Ai, Jesus. Como assim, perfeição? E aí ela perguntou, e tem quantas pessoas no céu? Ele falou, várias. A pessoa, mas
Você precisa de perfeição para ir para o céu e o céu está cheio de pessoas? Quantas dessas pessoas são perfeitas? Ele falou, nenhuma. Ele falou, então, qual que é a resposta? Ele falou, não, quem foi perfeito foi Jesus. Jesus comprou a entrada de cada um delas. Isaac aponta para a nova aliança. Qual? A de que eu não tenho que fazer coisas para merecer. Eu faço coisas porque eu mereço. Eu busco a Deus porque o Senhor já me comprou e eu já estou num lucro absurdo de coisas que serão impossíveis de serem pagas. Porque o sacrifício de Jesus, ele é tão poderoso que é impossível pagar de volta qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você fizer no sentido de tentar pagar ou comprar a sua salvação é um completo absurdo. É como se eu desse de presente para você um carro importado e você falasse, uau, eu estou em dívida com o Tiago. Se achasse uma pedra lá na rua, lavasse ela e me desse, toma aqui o pagamento pelo seu carro. Paulo fala que a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundície. Você sabe o que é trapo de imundície? Não, vou te explicar o que é trapo de imundície. Quem aqui sabe o que é absorvente? Acho que todo mundo, né? Quando não tinha absorvente, o que as mulheres faziam? Não faz tanto tempo assim, gente. A humanidade existiu sem absorvente até 40 anos atrás. Pô. Fralda. Sabe o que é trapo de imundície? Uma fralda suja de sangue, usado por uma mulher que está no período dela. Literalmente é isso. Se você pegar sua Bíblia e for atrás da palavra do grego, que significa trapo de imundície, significa absorvente usado. Paulo está falando o seguinte, que Deus olha para os nossos atos de justiça como alguém que está olhando um absorvente sujo. Sabe o que isso quer dizer? Que o melhor que você puder fazer é lixo para Deus. Não vale nada. Porque nós somos pessoas caídas. O melhor que você pode fazer não chega nem... Eu tenho 3 filhos, vocês viram aqui, né, as crianças, bem comportadas, né? Dormindo, então parece anjo. Irmãos, o dinheiro que um pai gasta com o filho, ele tem de volta em algum momento da vida? Pensa você que tem filho. Pensa em tudo que você já gastou. Ele vai devolver isso? Quando? Você que tem filho, você já pagou de volta para o seu pai o investimento que você teve? Tem como pagar isso? Irmãos, eu sou de um tempo que não tinha fralda descartável. O que os pais tinham que fazer? Lavar. Irmão, você já lavou uma fralda suja? Ninguém da minha idade nunca lavou, eu garanto. Tem que ser bem mais velho que isso. Alguém para ter lavado uma fralda suja tem que ter pelo menos uns 50 anos, né? Mas era assim. E por que você faz? E por que fazia? Será que tem como pagar? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Desista de pagar pela salvação que você teve. Aceite-a. Olha que interessante. Quando que Jesus começou o ministério dele? Mas qual foi o marco que marcou o início do ministério de Jesus? Batismo. A Bíblia fala que Jesus, quando tinha mais ou menos 30 anos, foi ser batizado por João Batista. E João Batista já reconhecia que Jesus era o Messias. Tanto que, a princípio, recusou batizar ele. Ele falou, não, eu vou batizar você. Está tudo trocado, é você que tem que me batizar. E Jesus falou, não, calma, João, eu vim para cumprir a lei. Então eu preciso ser batizado. E por você. E a Bíblia fala que João batiza Jesus. E assim que ele sai, ele ouve uma voz do céu que fala, esse é meu filho amado e eu tenho muito orgulho dele, tenho muito prazer. Só que essa conta não fecha, sabe por quê? O que tem que acontecer para que alguém tenha orgulho de outra pessoa? Essa outra pessoa tem que fazer alguma coisa, sim ou não? Então, por exemplo, eu lembro que o meu filho Daniel, ele faz judô. E a gente foi lá no evento de troca de faixa. No evento de troca de faixa.
E aí a professora está lá, faz dupla, aí eles fazem todos os exercícios, faz o rolamento, faz isso, faz não sei o quê. Ela falou, agora é luta. Formem duplas e lutem. Aí o Daniel fez par com um garotinho lá, maior que ele, um tanto assim, ó. Porque o meu filho é baixinho, ele está abaixo da altura. E o menino era um tanto assim, ó, mais alto que ele. Aí o professor falou, Hajime! Aí ele fez assim, o menino bobeou, ele pegou o menino, girou por cima, assim, ó, bum! Jogou com uma jaca podre no chão. Eu filmei. Gente, que orgulho. Eu falei, nossa, que eu sou judoca, eu fui até faixa verde do judô, né? E eu olhei e falei, meu, o menino encaixou direitinho, meu. Bum, derrubou. Aí acabou, eu falei, Daniel, você derrubou aquele menino para valer. Ele falou, pai, ele não prestou atenção, eu derrubei mesmo. Nossa, me deu um orgulho, eu gravei, eu acho que até no Instagram eu joguei. Postei nos grupos da família, tudo. Aí o Daniel derrubou, derrubador de gigantes. Me deu muito orgulho. Mas presta atenção. Jesus estava começando o ministério dele naquele momento. O que ele já havia feito até então? Nada. Como que Deus podia ter orgulho de Jesus se Jesus não havia feito coisa alguma ainda? O ministério dele estava começando. Porque na verdade, o que Deus espera de nós não é que nós façamos coisas, mas que nós assumamos a nossa posição. O que Deus espera de você é que você assuma a sua posição de filho. A Bíblia fala que um dia Jesus estava passando na casa de Lázaro e as duas irmãs de Lázaro estavam ali, Marta e Maria. E a Bíblia fala que Marta era uma dessas que gostava de fazer. A Bíblia fala que enquanto Jesus estava ali sentado, Marta estava correndo de um lado para o outro, preparando coisas. Eu imagino que no dia anterior ela limpou a casa, passou aspirador, passou veja, limpou tudo, preparou comida para ele. E Jesus chegou e ela estava naquela correria, foi fazer um suco, perguntou se Jesus gostava de suco. Suco com açúcar ou sem açúcar? Ah, com açúcar, então tá bom. Gosta de café? Gosta de café. Gosta de pão de queijo? Gosta de pão de queijo. Marta estava ali, correndo de um lado para o outro. O que Maria estava fazendo? Nada, sentada, conversando com Jesus. Dali um pouco, irmãos, eu estou parafraseando, tá? Não tem pão de queijo na Bíblia, não sei se vocês sabem. Nem suco de maracujá. Marta chegou para Jesus e falou, Jesus, o senhor não está vendo que eu fiz tudo isso, que eu limpei a casa, que eu estou fazendo comida, que eu estou indo para lá e para cá, você não está vendo? Não, eu acho que Jesus falou, estou vendo. Você não está incomodado não, que Maria está aí, ó, bonitona, sem fazer nada? Sabe o que Jesus falou? Não estou incomodado não. Na verdade, ela escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar dela. Sabe o que Maria deveria ter feito instantaneamente? Tirado o avental, sentado ali para conversar com Jesus. Sim ou não? Mas você acha que foi isso que ela fez? A Bíblia não fala, mas a gente tem um sinal. Na última semana de vida de Jesus, mais ou menos um ano depois, Jesus foi num banquete na casa de um cara que chamava Simão o leproso. E a Bíblia fala que Lázaro estava lá, era um dos convidados. E o que Marta estava fazendo? Servindo à mesa, trabalhando de novo para variar. Marta não aprendeu a desfrutar de Jesus. Ela era alguém que achava que ela tinha que merecer o amor de Jesus. Ela tinha que fazer coisas. E ela deixou passar o melhor, porque foi o próprio Senhor que disse, olha, Maria escolheu a melhor parte, e quer saber? Ninguém vai tirar dela. Isaac não foi a primeira escolha, Ismael era que era para ter sido. Só que Ismael era alguém que não entendia da graça. E por isso Deus passou dele. Você consegue entender que Deus poderia ser o Deus de Abraão e de Ismael? Mas porque Ismael era alguém que não entendia a graça, ele ficou de fora. Então é Deus de Abraão e de Isaac. Quem que é o próximo? Jacó também foi a primeira escolha? Jacó também não foi a primeira escolha. Jacó era o segundo. Num tempo onde a diferença entre ele e o irmão mais velho dele era brutal. A Bíblia fala que eram gêmeos. E a Bíblia fala que na barriga eles brigavam ali. Tanto que na hora que o primeiro saiu, o outro que estava atrás segurou no calcanhar dele.
E é isso que Jacó significa. Yaakov significa aquele que retarda o outro, aquele que quer tomar o lugar do outro, aquele que quer trapacear o outro. Saiu o primeiro bebê e o pé ficou preso. Alguém tentou puxar, era a mãozinha do outro lá dentro puxando. Aí a parteira falou: que bonitinho, está tentando trapacear o outro. Não tiveram dúvida, vamos botar o nome dele, trapaceiro. Ei, que beleza. Será que sofreu bullying na escola, o trapaceiro? Ele também não foi a primeira escolha. Só que Esaú escolheu abrir mão da bênção de Deus. A Bíblia fala que a diferença entre eles era muito grande, muito grande. Enquanto que Esaú era um cara assim, másculo, do jeito que todo adolescente gostaria de ter, né? Eu, quando era adolescente, eu queria ter barba. E não tive. Eu entrei no quartel sem barba. Pra você ter uma noção. E na verdade, eu fiz a barba para começar o primeiro dia. Só 3 meses depois eu fui fazer a barba de novo. De tão pouca barba que eu tinha. E na verdade fiz porque um sargento percebeu. Um dia eu estava em forma, o sargento passou perto de mim e falou: ô, aluno, e essas penugem aqui? Eu falei: ué, não tenho barba? Ele falou: não, você vai fazer barba, a partir de hoje você vai fazer barba todo dia, com ou sem. E eu fiquei meses passando barbeador no rosto sem nada, zero. Acabou que depois de 1 ano eu tinha alguma coisa. Mas veja bem, hoje é normal, você vê adolescente de 14 anos que tem mais barba que eu. Não é? E que engraçado, essa era a diferença entre Esaú e Jacó. Esaú era barbudo, peludo, muito. Jacó não tinha pelo nenhum. Esaú era tão peludo, eu quero que você entenda, ele era tão peludo, que para enganar o pai, ele colocou pele de carneiro no braço. Você já conheceu alguém que tem o braço peludo? Já pensou em alguém que tem um braço muito peludo? Chega perto do pelo de carneiro. Esaú tinha um braço igual de carneiro. Você consegue entender? E Abraão não tinha. Hã? E a Bíblia fala que Esaú era caçador, guerreiro. E Jacó era o quê? Vegano, com toda certeza. O negócio dele era a cozinha, ficar junto com a mamãe. Tanto que foi a mãe que ajudou a passar a perna em todo mundo, né? Rebeca estava lá na cozinha, fazendo um chá para Isaac. Ouviu Isaac falando: Esaú, vem cá. Não sei se eu vou morrer, eu já estou cego. Vou passar a bênção para você. Faz o seguinte. Vai lá, eu sei que você é bom, você é um caçador muito bom. Faz aquele ensopado que eu adoro. E eu vou fazer o seguinte, não sei quando é que eu vou morrer, já vou passar tudo para você. Rebeca estava lá ouvindo. Ela falou: agora é a hora de a gente passar a perna neles. Chamou o filhinho queridinho da mamãe. Vem cá, bonitinho da mamãe, vem cá, lindinho, vem cá. Vamos enganar seu pai. O cara meteu pele de carneiro no braço para enganar o pai. Colocou as roupas de Esaú. Mas eu acho que o que matou mesmo foi as roupas de Esaú. Porque é o seguinte, você já ficou perto de alguém assim que ficou uns 3 dias sem tomar banho? Já ficou? Já, né? Às vezes a gente fica perto de gente assim no metrô, né? É uma bênção. Você acha que nesse tempo aqui no deserto eles tomavam banho de quanto em quanto tempo? Como que você... Desculpa fazer você pensar nisso. Domingo, né? Tem gente que vai comer pizza depois, né? Como que você acha que era a roupa desse pessoal aqui? Porque banho eles não tomavam. Até hoje não tomam. Se você pega um beduíno que mora lá no Egito, sei lá onde, não toma banho. Como que você acha que era a roupa do cara? A roupa do cara andava sozinha, pô. Então o que Jacó fez? Botou pele de carneiro, colocou a roupa de Esaú. E a 500 metros de distância o pai dele já sabia. Esaú chegou. Vou falar uma coisa para você. A gente pensa, né, que Jacó enganou o pai dele, mas na verdade, nem seria preciso, sabe por quê? O próprio Esaú vendeu o direito dele de primogenitura para Jacó. Era direito de Jacó. O problema é que ninguém sabia desse combinado, era só entre eles. Se Jacó quisesse mesmo, ele poderia ir diante do pai e falar: pai, é o seguinte, Jacó me vendeu o direito de primogenitura dele. A Bíblia fala que um dia, antes disso, Esaú chegou cansado, não tinha conseguido caçar nada, e Jacó tinha feito ali uma sopa de lentilhas, que
Gente, pelo amor de Deus, lentilha. Nossa, é pior que tomar chute na canela, né? Tem alguém que gosta aí de lentilha? Meu Deus, mas eu te perdoo. Esaú chegou, tava lá a sopinha de lentilha. Ele falou, me dá um pouco disso aí, Jacó, estou morrendo de fome. O que Jacó fez? Falou, te dou, mas antes você vai me dar uma coisa. Troca comigo o direito de ser o mais velho. O que Esaú respondeu? Do que me vale ser o mais velho se eu vou morrer de fome? Horas, será que ele morreria de fome? Claro que não. Por que Esaú trocou o propósito de Deus na vida dele por comida? Porque ele não dava valor. Ele não queria saber da bênção de Deus. Esaú era alguém que só queria saber de coisas materiais. Ele não estava nem aí para as coisas de Deus. Bênção? Ah, não quero. Vou trocar por essa sopa de lentilha. Trocou. É igual muitos de nós que trocam a bênção da parte de Deus por coisas naturais. Eu lembro de um irmão da Vila Mariana, Sérgio, que o sonho dele era ter um sítio. E ele vivia pedindo para a gente orar para que ele tivesse um sítio. E ele falava, nossa, a gente precisa de um sítio para que a gente possa fazer acampamentos, a gente pode fazer encontros com Deus, vai ser uma bênção. Aí dali um tempo surgiu a oportunidade de ele comprar um sítio. Ele pediu para que nós orássemos para ele comprar o sítio. E aí ele comprou o sítio. E depois que ele comprou esse sítio, nunca mais ninguém viu ele. Foram atrás dele e falou, mano, o que aconteceu com você? Ele falou, não, porque agora tem um sítio, né? Ele falou, mas o que tem? Ele falou, porque tem que cortar a grama agora. Tem que dar comida pros gansos, tem que tratar o lago, eu tenho que cuidar do sítio, eu só tenho domingo. Ele falou, mano, mas você orou tanto para que Deus te desse um sítio, para que esse sítio possa ser bênção, e agora esse sítio está substituindo o lugar de Deus na sua vida. Ele falou, não está não, Deus está sempre comigo, é meu brother. E a primeira coisa que todo desviado fala, não é? Não vou desviar da igreja não, eu vou só dar um tempo. Quem é que volta depois desse tempo? Quase ninguém, né? Eu quero que você entenda, meu irmão, que Deus gosta, Deus tem prazer em usar pessoas improváveis. Porque o improvável é um vaso de barro que está cheio de tesouro dentro. É gente que sabe que por si mesmo não tem um valor extraordinário, mas que cheio do Espírito Santo é uma coisa fantástica. Eu quero falar de duas pessoas que também eram muito extraordinárias. A primeira delas é improváveis, desculpa. Pessoa que era improvável. A primeira delas é Sansão. Porque a maioria de nós, nos desenhos, sempre vai ver um Sansão parecido com o Hulk, né? Não é verdade? Se você pega os materiais infantis, sempre Sansão é um cara sem camisa, musculoso, não é? Só que tem uma coisa, é um detalhe. Os filisteus não conseguiam saber qual era o segredo que fazia com que Sansão fosse tão forte. O que me faz pensar o seguinte, mas peraí, se ele fosse um cara igual o Hulk, todo mundo saberia de onde vinha a força dele. Do quê? Dos músculos, pô. Se ele fosse igual um Conan, todo mundo fala, não, o cara é forte. Então o cara dá um tapa assim, derruba 3, né? Mas não era. Sabe por quê? Contrataram uma mulher para seduzir ele, para descobrir qual era o segredo da força dele. Isso quer dizer o quê? Que Sansão não era mais forte do que eu. Se amanhã ou depois eu começar a lutar MMA e cada soco que eu der, um lutador que cair, pode apostar que vai ter até a NASA querendo me estudar para saber onde é que está saindo tanta força. Por quê? Porque olha aqui, irmãos. Que força que eu tenho? É de uma pessoa normal. Sansão era um cara normal? Não era. A Bíblia fala que com uma lança ele matou uma centena de homens. E os filisteus olhavam para ele e falavam, da onde sai essa força toda? Ninguém sabia. Mas qual que era a fonte da força de Sansão? A consagração dele. A vontade de servir a Deus. E eu quero falar de talvez o maior improvável de todos. Um rapaz se chamava Davi. Esse cara, ele era tão improvável, mas ele era tão improvável, que a segunda pessoa mais importante do reino, que era o profeta, foi lá na casa dele, o pai dele preparou um jantar, convidou todo mundo, menos ele.
Imagine se a gente tem aqui, sei lá, eu não consigo nem pensar em alguém que fosse tão poderoso quanto o profeta Samuel hoje. Mas seria alguma coisa como, sei lá, o presidente do Senado, sabe? Imagine que o presidente do Senado liga para você e fala, olha, eu vou jantar na sua casa amanhã. Aí você prepara um banquete, convida todo mundo da sua família e esquece de chamar um filho seu. Foi isso que aconteceu com ele. Mas não foi só isso. Ele não foi rejeitado apenas pelo pai. Ele também era rejeitado pelos irmãos. A Bíblia fala que estava tendo uma guerra, os filisteus contra os hebreus. O pai falou, filho, eu estou preocupado com seus irmãos que estão lá. Vai lá, busca notícias. Traz para mim alguma informação a respeito dos seus irmãos. E a Bíblia fala que Davi foi, chegando lá, os irmãos falaram, o que você está fazendo aqui, rapaz? Volta lá para aquelas poucas ovelhas que você cuida lá, ó, fedorento. Os irmãos também, não dava nada para ele. E aí Davi estava lá, de repente ele viu um gigante xingando, amaldiçoando, falando que ia roubar, matar e destruir. Ele falou, mas quem que é esse cara? Quem que é esse cara? E alguém falou, rapaz, esse cara é um guerreiro dos filisteus, sei lá onde é que acharam ele, mas o cara é bruto. 3 metros de altura, 6 dedos na mão e no pé. E faz 40 dias que ele vem todo dia, de manhã, de tarde, de noite, ele fala, olha, não precisa ter guerra não. Manda um para lutar comigo, um corajoso só para vir lutar comigo. E quem ganhar, ganha a guerra. E eu quero trazer aqui, pensar um detalhe que talvez você não esteja se recordando. Você sabe quem que era o homem mais alto de Israel? A Bíblia fala que Saul, ele não era só o homem mais alto de Israel. A Bíblia fala que o segundo cara mais alto batia no ombro dele. Saul era mais alto que todos os israelitas, da cabeça do ombro para cima. Tem alguém aqui na igreja que é muito alto? Tem alguém? Quem? Alguém que é muito alto? Levanta. Quem? Você? Quanto que você tem de altura? 1,89. Uma altura boa. Tem alguém que tem mais que 1,89? Aqui? Quanto que você tem, mano, de altura? 1,90. Então lá, o mais alto tem 1,90. O segundo mais alto tem 1,89. Numa amostragem de, 80 pessoas. Vamos pensar numa amostragem de milhões de pessoas. Qual seria a altura do segundo maior? Vamos botar 1,90 m. Vamos supor que o segundo homem maior de Israel tivesse 1,90 m. Saul era maior do ombro para cima. Quanto que tem a cabeça de uma pessoa? Mais ou menos. Uns 25 centímetros? Um palmo, né? Um pouco mais. Uns 25 centímetros. Se o segundo mais alto tinha 1,90 m, Saul tinha quanto? No mínimo? Uns 2,10 m. No mínimo. Era alto ou não era? Era. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, quando Golias vinha e falava, manda o melhor de vocês, a cabeça de todo mundo virava na direção de quem? Você já tinha percebido isso? E onde que Saul estava? E eu quero te trazer um outro negócio, que talvez você nunca tenha percebido também. Estou quase encerrando, irmãos. Fica tranquilo, o irmão da mesa ali, está desesperado. A Bíblia fala que quando Davi apareceu, a princípio Saul rejeitou. Falou, não, você não. Mais um para a lista, né, de Davi. Rejeitado pelo pai, check. Rejeitado pelos irmãos, check. Rejeitado pelo rei, check. Quando Saul olhou para Davi, ele deve ter coçado a cabeça e falou, mas você? Puxa, você não podia ser mais alto, não? Sabe por quê? Saul queria que Davi usasse a armadura dele, né? E eu já vi um monte de gente usa isso na pregação e fala que, na verdade, Saul queria dar a sua armadura para Davi. Mas era pesada demais e Davi não conseguiu. Irmãos, eu fui militar 3 anos e meio. Vou falar uma coisa para você. Na guerra, quando está uns 30 metros de distância, você não sabe quem que é a pessoa, não. Você olha assim uns 30 metros de distância, você não sabe quem é. Você acha que a armadura de Saul era igual a dos outros? Não, né? Se ele era rei, como que devia ser a armadura dele? Top, colorida, cheia de detalhe de ouro, né? Sabe por que Saul queria que Davi usasse a armadura dele? Porque se Davi ganhasse, e Davi realmente ganhou,
Quem estava olhando de longe ia pensar que foi quem? Ia pensar que foi ele. Mas por que o plano de Saul deu errado? Porque Davi era o improvável. Davi era o improvável. Davi, a casa de Saul caiu. Qualquer guerreiro ia conseguir usar a armadura de Saul, irmãos. Imagina, nesse tempo de guerra. Puxa, os caras eram brutos. A Bíblia fala que quando Samuel foi na casa do pai de Davi, Jessé, o primeiro filho entrou, Samuel falou, meu Deus, esse aqui é brabo, esse tem cara de guerreiro. Qualquer guerreiro usaria aquela armadura, irmãos. E de longe ia matar o gigante, Saul ia dar um jeito, falou, opa, vem aqui, fala que foi eu, ia dar tudo certo, ó. Mas Davi era o improvável. Davi era alguém que não tinha o treinamento, ele nem usou as armas. Davi derrubou Golias com o quê? Uma pedra. Nem foi a pedra que matou, não sei se você sabe. A Bíblia fala que ele derrubou Golias com a pedra. Depois correu, pegou a espada de Golias, cortou a cabeça dele com a própria espada. É nossa mesmo. E esse homem improvável, Deus colocou ele na própria linhagem dele. E a Bíblia fala que Jesus é o filho de Davi. Que não era ninguém, irmãos, ele era um cara que nem o pai dava nada. Os irmãos não davam nada, ninguém dava nada. Mas ele foi alguém que tinha um coração para Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu estou aqui falando de gente improvável. E eventualmente hoje você entrou aqui com esse mesmo sentimento a respeito de você mesmo. Eventualmente você tem sido estimulado a abrir um novo negócio. Quem sabe você tá sendo estimulado, ou você tem sonhos, ou você tem vontade de empreender alguma coisa. Mas você acha que você é improvável, que você não tem condições, você não tem dinheiro, você não tem meios, você não tem conexões. Eventualmente você é alguém que faz parte da célula e você gostaria de ser um próximo líder de célula. Você fala, não, mas eu nem sei falar, eu não sei orar. Eventualmente o Senhor tem chamado você, tem dado sonhos no seu coração, e você tem pensado a respeito de você mesmo, eu sou improvável demais para que Deus possa me usar. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus é especialista em usar pessoas improváveis. Eu quero dizer que você que entrou aqui hoje com esse sentimento, você pode voltar para sua casa hoje, com a certeza de que o Senhor quer inserir você, não apenas na linhagem dele, mas no nome dele. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Tiago. Eu sou um improvável. Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Sérgio. Deus é Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e Maria, e Alex, e Rafael, e João, e Pedro. Feche os seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração por você, para que você não volte para sua casa hoje da mesma forma que você entrou aqui, mas que você volte com o entendimento de que você é o suficiente para Deus, que Ele te chamou, conhecendo quem você é, sabendo dos seus defeitos, mas também porque Ele conhece os seus dons. Deus conhece os seus talentos, Deus conhece o seu coração, Deus vê a sua oração, Deus conhece o seu choro, Deus conhece o seu potencial. Às vezes quando você mesmo já desistiu de você, até quando você mesmo já desistiu dos seus sonhos, o Senhor não desistiu. Eu quero dizer para você que Deus quer usar você, mesmo que você acredite que é um improvável. Eu gostaria de fazer um apelo agora, permaneça com seus olhos fechados. Eu gostaria que você, que tem sonhos, que tem um chamado, que sabe do seu propósito, mas que acredita que é improvável, que você não tem talento, que você não tem oportunidade, que você não tem potencial. Você que acredita que é um improvável nas mãos de Deus, mas você que entendeu essa palavra, eu gostaria de convidar você, vem aqui para frente. Eu quero orar por você, para que você possa liberar todo o seu potencial hoje. Você que acredita que é improvável, vem para cá. Coloca a mão no seu coração.
Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus não depende dos seus talentos naturais. Deus, ele não é limitado pelos seus defeitos. Deus não pode ser contido pelas suas falhas. Mas Ele escolheu usar você, cheio de falhas, cheio de defeitos, porque é na fraqueza que o Senhor opera a sua força. E aonde abundou o pecado, superabundará a graça. E é por isso que Deus vai usar você, imperfeito da forma como você é, porque o Senhor é perfeito. E o poder dele vai ser manifesto mesmo na sua fraqueza. Abre o seu coração agora, eu quero fazer uma oração por você. Senhor, eu oro agora por cada um dos teus filhos aqui, que entende que é um improvável, que enxerga os seus próprios defeitos, que conhece as suas falhas, ó Deus. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor usa pessoas improváveis. O Senhor é aquele que não interessa quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas lutas. O Senhor quer e o Senhor nos usará assim como nós somos. Foi o próprio Senhor que nos chamou. Foi o Senhor que nos arregimentou. Foi o Senhor que tem nos dado talentos, dons. Foi o Senhor que tem derramado sobre nós do poder e de toda autoridade. Por isso eu oro pela vida de cada um desses irmãos que tem se sentido improváveis diante do Senhor. Eu quero declarar: esses são aqueles a quem o Senhor tem escolhido. Esses são aqueles, Senhor, são aqueles que o Senhor usará com autoridade. São esses mesmos que o Senhor usará para curar, para livrar e para levar o Evangelho até os confins da terra. Esses são aqueles que o Senhor tem chamado para mudar a história de São Caetano do Sul. Quem concorda com isso, dá um glória a Deus. Eu quero que você ore com a pessoa que está perto de você agora. Façam duplas aí. Você fala: meu irmão, eu vou orar para você e você não vai ser mais um improvável. Pode fazer aí duplas. Se tiver 3, pode fazer 3, não tem problema. Você vai orar por ele agora. Fala: meu irmão, eu vou orar por você. E você pode ter entrado um improvável aqui hoje, mas você vai sair daqui hoje igual um valente de Davi. Fala: olha, você é um de Davi. Você é um Sansão. Você é um Abraão. Você é um Isaac. Você é um Jacó. Você que está aí no seu lugar, que não acha que é um improvável, ore com quem está perto de você e fala: olha, nós não somos improváveis, tudo bem, mas o Senhor vai nos usar também. Se o Senhor usa quem é improvável, vai nos usar também. Começa a orar. Deixa o Senhor usar você com autoridade. Deixa o Senhor liberar palavras através de você para essa pessoa que está aí. Começa a declarar, fala: eu declaro na vida do meu irmão que ele é um valente, que ele vencerá, que as suas dificuldades naturais não vão decepcioná-lo, que ele não substituirá a graça pela lei, e que ele não será comprado por desejos naturais. Começa a orar. Deixa Deus usar você com poder e com autoridade. Espírito Santo de Deus, flua com autoridade, flua com vida. Que o Senhor possa despertar nos corações o desejo incontrolável, ó Deus, de ser um instrumento nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluia. Você que terminou de orar, não vai embora ainda não. Não vai embora ainda não. Você que já orou, olha aqui para mim. Repita comigo. Eu posso ter sido. Com mais força. Calma. O com mais força foi só uma instrução. Repita comigo. Eu posso ter sido um improvável, mas eu declaro que ao sair daquela porta, eu sou um valente de Davi. Fala para alguém que está perto de você, fala: você é um valente de Davi. Fala para outra pessoa: você é um valente de Davi. Fala para uma outra pessoa: o Senhor Jesus colocou você na linhagem dele. Dê uma salva de palmas o mais forte que você puder. Aleluia. Quantos improváveis nós temos aqui? Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nesses dias Deus vai usar
a igreja dos improváveis, para fazer coisas extraordinárias, aquilo que naturalmente nós não conseguimos. Eu quero te dizer que nesses dias, eu e você, que somos improváveis, vamos conquistar não somente São Caetano, mas toda a região, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Nós estamos encerrados, mas eu quero encerrar com glória a Deus e uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus, amém? Aleluia! Mas o Tiago nos abençoou, eu queria orar por ele também. Podemos abençoar o Tiago, o pastor Tiago? Fala o Tiago que é, bom, enfim, tantos anos aqui, tantas conversas. Mas estende suas mãos para cá, né? Quantos foram abençoados aqui pelo... Amém? Vamos orar por ele então, né? Para que essa unção, esse conhecimento, ele cresça cada dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, pela vida do pastor Tiago Silva. Obrigado, Senhor, por ele, pela sua casa, sua família, Deus, que ele possa crescer dia após dia, debaixo da tua graça e do teu favor, que ele cresça em unção, que ele cresça em conhecimento, que ele cresça em sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e como improvável, Senhor, ele possa alcançar lugares dos quais ele jamais sonhou, imaginou, Pai, porque não importa o quanto ele sonha, o quanto ele planeja, nós sabemos que o Senhor o levará para lugares infinitamente maiores do que ele já pensou e sonhou, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém? Aleluia, não vá embora, né, antes de comprar um lanchinho ali, né, todo o recurso do cachorro quente ali vai ser revertido por encontro, amém, queridos? E façam suas inscrições essa semana em nome do Senhor Jesus.